Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura de Pompéu apresentam Imagem Cristo Morto, Valor de Fé e Arte. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Aguiar, sou proponente do edital audiovisual da Lei Paulo Gustavo, aqui no município de Pompéu, em que foi proposto um pequeno vídeo sobre a imagem do Cristo Morto, que é uma peça sacra, meados do século XIX, que está exposto lá na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Para isso, foram convidados técnicos e pessoas da comunidade religiosa para poder nos falar um pouco sobre essa imagem, a importância dela como peça sacra, religiosa, e também a sua importância como peça artística e cultural para a comunidade de Pompéu. Então, a seguir, vocês vão ouvir depoimentos de pessoas técnicas, como a restauradora Kátia Salvo, que fez a restauração da imagem, e também da Karina, que é a consultora do município no setor de patrimônio histórico, e também das pessoas da comunidade religiosa, como os guardiões e outros que sempre estiveram à frente da Semana Santa, da realização da Semana Santa, da tradição das procissões, do descendimento da Cristo Morto na cruz e tantas outras atividades. Então, a seguir, vocês vão poder conferir esses depoimentos e saber um pouco dessa história, da história dessa peça que tem um valor muito grande, um valor muito importante para a cultura e história do nosso município. Meu nome é Kátia de Salvo Oliveira, sou conservadora e restauradora de bens culturais móveis há 25 anos.
Sou graduada em História e por isso que eu me interessei em trabalhar com patrimônio histórico e artístico. Em 2001 fiz um curso, meu primeiro curso de restauração em madeira policromada, no IEFA, juntamente em parceria com o Palazzo Spinelli, que é uma instituição italiana, que veio aqui nos dar um curso de restauro de madeira. Em 2003, ingressei no SECOR, que é o Centro de Conservação e Restauração da UFMG, e lá me especializei em pintura, escultura e papel. E a partir daí, nunca mais parei de trabalhar com conservação e restauração do patrimônio. Já havia executado vários trabalhos de restauro antes de pegar essa peça do Cristo Morto, como, por exemplo, o Centro de Arte Popular, na Praça da Liberdade, o Museu do Futebol, no Mineirão, e as padroeiras do bairro de Santa Teresa. E, dentre outras obras de menor valor. Em 2018, eu conheci o Hugo de Castro, que é presidente do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Pompéu. E ele me convidou para conhecer as relíquias do patrimônio do Noroeste Mineiro. E eu fui. Me levaram na matriz da cidade para eu ver o Cristo Morto, que estava precisando de restauro. E quando eu me deparei com a obra, percebi logo que era uma obra de cunho bastante elevado, porque ela tinha olhos de vidro, ela tinha a carnação dela era uma carnação muito primorosa e tinha ombros articulados de couro. Então percebi que era uma obra típica do barroco mineiro. Dentro da matriz existem 3 imagens: o do Cristo Morto, o do Senhor dos Passos e a Nossa Senhora das Dores. E essas imagens, elas fazem parte do conjunto da obra, de obras religiosas de procissão que sai durante a Semana Santa na cidade. E o Cristo Morto é que se encontrava em pior estado de conservação. E ele era pendurado na cruz durante os festejos da Semana Santa e recebia todo tipo de intempéries que se possa imaginar. Muita luminosidade, com sol, muita umidade, com a chuva, e manuseio inadequado que prejudicou o couro que revestia os ombros articulados da imagem. Fui contratada pela Prefeitura de Pompéu para restaurar a obra, através do Conselho do Patrimônio Histórico, para restaurar a imagem que era tombada pelo patrimônio, né? A obra apresentava uma sujidade generalizada de 100 anos. A imagem tinha perda de suporte, de policromia nas áreas de fissura, de rachadura. Ela perdeu a policromia do dedo, de tantas pessoas passarem a mão no dedo do santo, aí perdeu toda a policromia do dedo, além desse rasgo no couro, né? E mancha de tonalidade escura em toda a carnação da obra, que possivelmente ocorreu por excesso de cera que eles colocavam na obra para a obra sair na procissão. Aí começamos a restaurar a imagem. E aí fizemos uma limpeza mecânica na obra, em toda a carnação, depois uma limpeza química e reestruturamos o couro, substituindo por um mais resistente. Substituímos só o couro do ombro direito, porque o couro do ombro esquerdo estava em bom estado de conservação e a gente só hidratou ele, não precisou trocar. E fizemos o restante, né, da restauração, que é a consolidação do suporte, o nivelamento, a reintegração, a apresentação estética e, por último, a camada de proteção, que faz a obra ficar conservada por mais tempo. O que mais me impressionou foi a devoção da população com a imagem, porque sempre aparecia uma pessoa para poder ver a imagem no processo de restauro. Eles queriam passar a mão na imagem, para que a imagem protegesse eles de todo o mal. Nem na sala de cirurgia o santo teve sossego. E assim foi o processo de restauro do Cristo Morto da cidade de Pompéu. A
arte sacra são elementos relacionados com o culto ao divino. E apesar dessa definição poética, eu acredito que esse seja também uma das definições do que é arte sacra. Apesar de relacionarmos o nome a imagens sagradas, a arte sacra vai muito além. A arte sacra é também elementos arquitetônicos. A arte sacra são vitrais, pinturas, mosaicos. Então ela está além dos adornos que a gente encontra na igreja. E por que a arte sacra é tão importante? Porque ela conta a evolução da igreja e também da história da arte como um todo. Desde a chegada dos portugueses, nós fomos diretamente, influenciados pela Igreja Católica. Por isso, a grande expressão, a grande importância também da arte sacra nas nossas vidas e na formação de cidades, comunidades e até mesmo do nosso país. A arte sacra, ela conta como ocorreu essa evolução, ela conta como aconteceu essa história. Então, por isso ela se faz tão importante para nós, para a nossa história. E por isso também ela torna-se um atrativo turístico, porque as pessoas anseiam entender como eram, como foram feitas as coisas há 100 anos, 200, 300 anos atrás. E além desse poder turístico que a arte sacra nos permite, ela também é patrimônio, dos nossos municípios, e é por isso que devemos e necessitamos conservar todo e qualquer tipo de arte sacra, principalmente porque devemos conservá-las para continuarmos contando nossa história para as gerações futuras. Então essa importância, essa mensagem que a arte sacra nos passa, ela realmente necessita ser conservada, ser guardada de uma maneira muito especial, porque ela se faz muito especial na nossa formação, tanto cultural, tanto social e também na nossa formação artística. Olá, meu nome é Karina Gomes, sou da empresa Espaço e Memória Cultural, presto serviço para Pompéu na área do patrimônio cultural. Hoje eu vim falar para vocês sobre o tombamento, em especial do Nosso Senhor Morto. É uma imagem de madeira em cedro, tamanho real, tombada pelo decreto 646/2007. O tombamento ele é um conjunto de ações com uma legislação específica. Essa legislação ela visa preservar o patrimônio cultural, garantir a preservação da memória coletiva e, consequentemente, da identidade cultural dos grupos sociais, impedindo a destruição, demolição ou descaracterização do patrimônio cultural. Todos os bens que são tombados, eles são fiscalizados pelo poder público. No caso de Pompéu, além do poder público, é fiscalizado também pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, Artístico e Histórico de Pompéu. E qualquer modificação, qualquer obra que vier a acontecer junto a um bem tombado, o Conselho deverá ser comunicado e aguardar a autorização para que a preservação ou restauro possa acontecer. Dentro de tombamento, além da imagem de Nosso Senhor Morto, a gente pode pensar em outras categorias também, conjuntos paisagísticos, bens imóveis, obras de arte, grutas, cidades, isso tudo pode ser tombado. Quando a gente fala de tombamento, as pessoas geralmente assustam. Tombamento não é o ato de demolir ou de tomar a propriedade do bem cultural. Tombamento, pelo contrário, é uma forma de preservar o patrimônio cultural. A importância do tombamento para o município de Pompéu. O tombamento ele é a primeira ação de preservação do patrimônio cultural. É através dele que vai impedir com que o bem seja descaracterizado, no caso Nosso Senhor Morto. Em hipótese alguma, o bem poderá ser descaracterizado, mutilado, porque ele tem um tombamento específico, ele tem uma legislação que guarda, que o protege. Então, por isso é importante o tombamento.
é condenado. Bom dia a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gilson Ribeiro e eu estou aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, faço parte dessa comunidade em Pompéu, onde na frente de um grupo de homens, de pessoas que têm uma grande devoção pelas imagens, principalmente pelo nosso Senhor morto aqui, onde na Semana Santa nós acompanhamos, buscando atender e servir aos nossos irmãos, servindo a Deus. E diante dessa grande devoção sobre a participação de cada um nessas celebrações, a gente sempre dá o nosso esforço, dá o tudo de nós para que nós sejamos também um testemunho de conversão aos nossos irmãos, levando a eles a esse momento de reflexão, ajudando nas celebrações, onde na participação nossa com a ajuda nas procissões, principalmente na Semana Santa, nós acompanhamos aí a igreja junto do seu trabalho de espiritualidade com a comunidade. É lógico que todos nós temos a participação e a comunidade em si ajuda também nessa devoção de carregar as imagens, né, de buscar por através dela, focando aí a sua fé, buscando a sua fé, e é aberto também a toda a comunidade a ajudar nessa questão de estar participando junto do carregamento e de buscar essa participação, essa devoção junto às imagens. Os Guardiões da Devoção é um grupo de homens, hoje também aberto a mulheres, que de maneira especial, não exclusivamente, mas de maneira especial estão aí aptos na frente a participar, ajudando nessa devoção da comunidade. Hoje nós temos participações também de mulheres. Quando há muitos anos atrás, eu ainda era criança, desde criança a gente participa das celebrações da igreja, as missas, as procissões, eu sempre via uma coisa diferente nessa participação dos homens carregando as imagens, buscando ali, junto dessas celebrações, algo parece que também fazia parte de uma oração. Então, ao longo do tempo, eu sempre acompanhando, não participava carregando. Até então, depois de vir morar na cidade, certa vez com o padre Geraldo, ele participando pela primeira vez dessa nossa comunidade nas procissões, realizando esses eventos, nas celebrações, nas caminhadas nossas com as imagens. Ele, conversando com ele, eu já estava como ministro da Eucaristia, ele me perguntou: Gilson, por que você não assume esse grupo de homens, esse pessoal, para poder organizar mais? E ele via ali, também na minha visão, um certo desleixo, né? Exemplo, cada um tinha uma cor de roupa, cada um tinha uma veste no mesmo tom, mas cada um com um tipo diferente de cor. E foi aonde que eu, com essa pergunta dele, eu resolvi, então, com o convite dele e a indicação dele, assumir essa coordenação, tipo assim, uma frente para servir de contato e organização entre o padre e esses membros. E quando eu falo das vestes, quando o grupo antigo tinha a sua veste, que era um pouco desorganizado nos tons, nos modelos e formas costurados, então nós resolvemos primeiramente confeccionar algo que não ficasse muito clérico e que não tivesse diferenças, um uniforme, né? Uma cor mais uniformizada, um modelo mais padrão, para que não ficasse muito clérico, mas que ficasse com uma forma de mostrando zelo e um respeito. Então foi aí que nós, junto com o padre, resolvemos escolher um tipo de veste, né, no tom roxo, né? Atrás tem
uma cruz, com o significado que a nossa vida, nós temos as nossas cruzes também, e junto com essa devoção, nós acompanhamos com a nossa cruz também, né, aqui nas costas dessa veste. Tornamos um padrão, tornamos um tom, né? Como eu disse, para não ficar muito clérigo, o padre acompanhou essa costureira num modo de a gente deixar essa peça como que um padrão para que todos vestissem igual. Eu notava que quando chegava na véspera da Semana Santa, não se tinha muito zelo e acostumava-se, durante as primeiras celebrações, chegava-se membros com a roupa tão embolada que parecia que ela estava dentro de uma gaveta ou algo imprensado, e não se tinha o cuidado de, notava-se ali um amarrotamento, né? Uma roupa que não tinha tanto zelo. Então nós tomamos esse cuidado para que zelar das nossas vestes, porque nós temos que apresentar a Deus o mais digno possível, né? E é um momento que a gente tem que estar no trato e no cuidado com os nossos vestimentos. Como as vestes litúrgicas, a gente faz esse acompanhamento também nesse sentido. O roxo, né, esse tom aqui, uma forma de luto, de tristeza, de concentração, reflexão, uma cor séria, né? E a branca já está ali naquele momento do descendimento da imagem, já estamos entrando no ato litúrgico da cor branca, que representa a áurea, a ressurreição de Cristo. Então, no momento que se desce o Cristo da cruz, já tem-se ali um maior cuidado já até com a própria cor do vestimenta. Passa-se para o esquife, e do esquife já está novamente aqueles que estão com o roxo, né, com a veste roxa. Então é uma maneira que a gente também está dentro da liturgia nas suas cores. Dentro do nosso serviço, durante a Semana Santa principalmente, os guardiões têm a função de estar ali na frente ajudando a coordenação da igreja, as famílias que fazem a ornamentação das imagens. Eles estão ali para poder dar sequência logo após a celebração das 3 horas na sexta-feira da Paixão. A gente faz a movimentação toda para o local que vai ser feito a crucificação, né, de Jesus. Então a gente leva as imagens, leva a cruz, todos os objetos que são usados ali para fixar Jesus lá na cruz naquele momento, porque durante um certo tempo que antecede esse descendimento, o povo sempre busca ali naquele momento, diante daquele crucificado, mais uma reflexão, e busca ali, diante da sua devoção, as suas orações, né? Então tem sempre as pessoas que estão na frente para fazer essa crucificação, né? E aonde a gente deixa o Cristo exposto até o descendimento na próxima celebração que vai ter antes do encerramento da Semana Santa. Nós temos 60 pessoas, entre homens e mulheres, de várias comunidades. Nós tivemos o cuidado também no sentido de não se criar esse grupo de homens, não manter, pelo menos, né, dando continuidade ao que já havia, não tornavam um movimento da igreja. Por quê? Porque nós temos pessoas com as devoções que são de outras comunidades, são de outras cidades, moram longe e estão aqui, né, há muitos anos acompanhando esse trabalho e participando como membro, não como paroquiano, mas como um devoto, como um fiel, né? E isso nós procuramos respeitar. É lógico que dentro da minha paroquialidade eu tenho os meus trabalhos, as minhas participações, o meu serviço prestado, e cada um na sua, né? Hoje temos aí com o Padre Lucas a graça de voltarmos a ter o encontro com a nossa outra paróquia, né? Porque nós hoje fazemos a crucificação na paróquia São José Operário e fazemos a procissão do enterro para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui na Matriz do Centro. Hoje nós temos as imagens aí muito antigas, né? As mesmas que se iniciaram aqui
os trabalhos desde a fundação da igreja, e hoje elas estão restauradas. Então a gente procura, eu sempre oriento os membros, os guardiões, para que tenham o máximo de cuidado e zelo para com o trato dessas imagens. A gente tem que conservar aquilo não só porque é sagrado, mas é uma peça que de um valor muito grande para a comunidade, inclusive tombada pelo patrimônio histórico. Nós temos essa graça de ter uma imagem, a gente pode notar aí os traços, como se fosse uma pessoa, os traços dela numa feição de quase que se está vendo mesmo, originalmente a pessoa de Cristo. E a gente então tem que tomar o cuidado para isso. E é interessante a fé do povo, essa devoção que tem, esse zelo pelas imagens principalmente, como devoção, o carinho que eles têm e a crença nesse momento. Muitas pessoas se deparam diante da imagem quando ela está exposta, logo após principalmente as procissões, que vem toda ornamentada, arranjada, essa de Nosso Senhor morto, principalmente dentro do esquife. As pessoas aproximam-se da imagem como se fosse mesmo ali um velório. E é um velório, Estamos ali revivendo, trazendo há muitos anos atrás essa sequência e a manifestação de Deus em nós diante desse momento. É como se nós estivéssemos vivenciando a presença real naquele momento, durante no ato do acontecimento. Você vê pessoas chorando, pessoas rezando, pessoas tocando, tentando ficar ali naquele momento o mais próximo possível de Deus, por através dessa oportunidade que é a imagem na presença aqui do Cristo morto. E é interessante, voltando a falar sobre os guardiões, aconteceu, e eu achei interessantíssimo e uma graça muito grande. Eu sempre via, muito antes de eu estar na frente, junto com o padre nessa coordenação, nesse grupo, eu sempre vi uma pessoa, desde criancinha, participando dos eventos, das procissões. E é uma pessoa que tem uma deficiência especial. Ele hoje já é adulto. E um dia, conversando, já depois que eu estava na frente, que a gente busca fazer umas reuniões preparatórias para estar sempre passando as informações, combinando tudo direitinho para que não se tenha os tropeços, ou se tenha o mínimo possível. Eu perguntei para ele: fulano, por que você nunca te vi carregando a imagem? Aí ele me respondeu: nunca deixaram. Aí eu vi aquilo, pensei, estranho. Ele é uma pessoa de porte, já tem uma estrutura que aguenta, é preciso só balancear um nível, a altura com outro membro, ele pode carregar sim. E lembro que nessa noite foi com a procissão do Nosso Senhor dos Passos. Jesus Cristo estava sendo levado para um local, Nossa Senhora no outro dia para outro local, onde na quarta-feira a gente realiza a procissão do encontro das duas imagens diante da igreja. Aí eu combinei com uma pessoa do mesmo porte dele, falei: você vai dar oportunidade aqui, nivelar com o fulano para poder ele carregar. Ele nunca carregou. Eu emociono quando eu olhei para ele carregando esse andor. Ele estava chorando. Uma imagem que nunca saiu da minha mente. A gente vê a oportunidade que as pessoas buscam e às vezes não tem, e um simples ato de a pessoa estar diante de uma imagem carregando aquilo ali, é para ela talvez o seu momento de conversão, o seu momento de santidade, de buscar a santidade. Então isso me marcou muito os demais membros. Correu água no olho aqui, mas vocês me desculpem, mas eu me senti ali no momento como
um porta-voz de Cristo na pessoa daquele que nunca tinha carregado, por não ter essa oportunidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado com tudo, né? Com os aqui, os trejeitos, a organização, esses paramentos, as imagens e principalmente com o povo, né? Nós estamos aqui para servir o povo, para servir a comunidade nesse serviço a eles, servindo a Deus. Então nós temos que ser o testemunho, temos que dar esses testemunhos de nosso trabalho bem feito numa comunidade, porque cada um de nós temos a missão de ajudar a santidade do outro. Eu não vou te santificar, mas eu posso ajudar você a se santificar. A busca sua, na sua espiritualidade, no reflexo de tudo aquilo que a gente vê diante das celebrações, por mais que a pessoa não venha, não participe de outra coisa nenhuma na igreja, nós eu acredito que o menor gesto possível que a pessoa tenha de buscar a presença diante de uma imagem, por exemplo, ou pelo menos diante de unicamente a celebração da Semana Santa, seja o momento dela se santificar, né? Então por isso é que nós estamos diante desse trabalho, só para buscar a nossa santidade, mas também para ajudar o outro, o nosso irmão, a ser santo também, a ter a oportunidade da sua conversão. Então isso é muito importante, a gente ter esse cuidado para com tudo sagrado, mas o mais sagrado é aquele nosso irmão que está do nosso lado, né? Se nós não o tivermos, nós não teríamos as imagens, não teríamos a nossa fé, não teríamos a tradição dos apóstolos, né? Que vem na sua subsequência pelos membros da igreja, o Santo Padre, os bispos, os nossos párocos, os nossos irmãos ministros extraordinários e a nossa comunidade. Nós com a devoção, os fiéis com a devoção e a igreja com a tradição.